Graça e paz, amados. Olha os comentários aqui já. Pensei que o Fernando foi pro Braz. Rapaz, eu te contar, viu? O pessoal tá com saudade, tava sentindo falta, tava me cobrando. Eu achei que o Fernando tinha sido intimado. É o inimigo, gente, é o inimigo tá se levantando, derrubando as coisas no chão. O meu notebook pegou Covid, já. Pegou Covid, é? Pegou Covid. Estava internado no notebook, irmão. Aqui, ó. Pensei que o Braz mandou te prender. Rapaz, eu tô dando pouco trabalho pro Braz. Eu vou ter que fazer mais live, viu, já? Esse cara não me intimou ainda. Rapaz, ontem eu vi um canal que abriu aí. O Caboclo colocou o Marsola contra o Marsola. O cara foi ninja, rapaz. Que legal. Ele pegou o Marsola pregando as heresias e o Marsola pregando contra isso que ele estava falando. Tipo, é para acolher as almas. Não, aqui não é lugar para pecador, aqui não é lugar, aqui é lugar para santa. Aí o outro tem que acolher todo mundo. E a voz dele contra ele. Coloca o link aqui, Jean. Coloca o link aqui, vamos publicar. Acha aí para nós. Deixa eu achar aqui. Eu sempre falei, Jean, se eu tivesse tempo, eu sentaria, pegaria todas as pregações do Braz, das Santas Palavras, e faria um compilado, nego. Ó, a gente fala, né? O catolicismo, ele produzia grandes heresias a cada 100, 200, 300 anos. A CCB, ela produz cerca de 17 mil heresias a cada final de semana já. Todos os cultos, todos os púlpitos têm heresia sendo pregada. Eles produzem, se o catolicismo produzia heresia a cada século, a CCB é muito pior do que o catolicismo. Ela produz heresia a cada final de semana, e assim, aos milhares, né? No culto passado, veio uma moça da congregação congregar com nós aqui na Igreja Batista, reformada. Esse vídeo de hoje é um vídeo... E ela veio congregar aqui. E ela disse, falou, eu tentei ficar na congregação, mas é insuportável. No último culto, o ancião pregou que Deus nos escolheu por causa da nossa humildade. A graça nos alcançou por causa da nossa humildade. Falei, irmã, é muito bom você falar isso para mim, porque a gente vai esquecendo de tão abominável que é essa seita. Você vai esquecendo. Você vai ficando fora dos muros desse prostíbulo espiritual, você vai perdendo a noção do que é aquilo, né? Mas daqui a pouco aparece um CCB. Essa semana apareceu 2. Veio essa falando que a graça nos alcançou por causa da nossa humildade, Jean. Olha essa. E teve a do Marsola também, né? Você chegou a ver o vídeo da Palavra de Deus do Marsola, Jean? Eu tava vendo só uns trechos só, rapaz. Que coisa terrível, moço. O caboclo consegue... hoje em dia, a Palavra de Deus é aquilo que você transforma. Você transforma o que ele fala na Palavra de Deus, né? Meu Deus, eu não consigo nem processar o que não, é o isso. Negócio é... A Palavra de Deus. Vamos colocar aqui, já? Põe aí, vamos escutar. Vou colocar aqui. Vocês sabem o que eu estou falando, gente? A pregação do Marsola? Essa heresia aqui, essa é a heresia mãe da CCB. Todo lixo que vem em seguida nasce dessa ideia CCB aqui do grande... Esse homem está endemoniado, cara. Escuta isso, Jean. Vai vem vindo uma multidão aí. As multidão das igrejas, a multidão dos que crerem, a multidão das internet, a multidão do culto online, milhões, tantos mil mais, todos crendo. E agora onde você vai? Vou ouvir a palavra de Deus. Aonde é? Vou pegar no portal tal da igreja e vou ouvir a palavra de Deus. Aonde está a palavra de Deus? Está no portal. Que bonito. Está no portal. Vai lá, já. E quando acaba de ouvir, hoje eu ouvi a palavra. Por que é a palavra de Deus? Porque crê que é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Porque eu creio que é a palavra de Deus. Okay, pronto. Vamos lá. Vamos deixar o diabo falar aqui, vai.
Se não crê que é a palavra de Deus, é uma exortação. Se você não crê que é a palavra de Deus, é uma exortação. Que a palavra de Deus é uma explicação da Escritura. Se não crê que é a palavra de Deus, não tem milagre. Mas se crê que é a palavra de Deus, tem cura, tem milagre, tem obra, tem conversão, tem libertação de droga. Escuta essa. A fé transforma. A fé transforma a pregação em palavra de Deus. Mas vem vir uma multidão aí. Já escuta essa, já. A fé transforma a pregação em palavra de Deus. Tá? Então, esse camarada... Por isso que eu falo, isso aqui é a mãe de todas as heresias dessa seita. Edilson do Piauí, o irmão tá perguntando aqui. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A fé veio por ouvir a palavra de Deus. Não, a fé transforma a palavra de Deus. A pregação em palavra de Deus. Então, primeiro, você não tem isso aqui como palavra de Deus, tá, Jean? Isso aqui não é. Isso aqui não é a palavra de Deus. Se você não crê em nada, então não existe palavra de Deus no mundo, ok? A verdade, ela é relativa, Jean. Se você crê que aquilo é palavra de Deus, então aquilo é palavra de Deus. Mas se você for um cético e não crê que aquilo é palavra de Deus, então não é palavra de Deus. É uma exortação, é uma leitura da Bíblia. Entende? Então nós não temos palavra de Deus. A palavra de Deus não existe de fato, tá, Jean? A palavra de Deus só é palavra de Deus quando você crê. Aí, se você crê que aquilo é palavra de Deus, então aquilo é palavra de Deus. Aqui tem dois problemas. Se o camarada pregar uma blasfêmia, olha pra você ver que loucura. Se o camarada pregar uma blasfêmia e você crê que aquilo é a palavra de Deus, então aquela blasfêmia se transforma em palavra de Deus. E aqui tem outro problema. Se um camarada pregar a verdade de Deus, mas você não crê que é a palavra de Deus, fique tranquilo. Não é palavra de Deus. Afinal, palavra de Deus é aquilo que você crê. Cara, é subjetivo e surreal. É você... Subjetivo, surreal, relativista. Ô Jean, eu nunca vi alguém resumir a CCB com poucas palavras como esse homem. Ele resumiu, ele fez a confissão de fé da CCB. Toda a confissão de fé da CCB resume nessa frase. É a fé que transforma a pregação na palavra de Deus. Você crê, pega a tua parte. Isso é palavra de Deus e vai embora, crendo que é a palavra de Deus. Se não crê, fique em paz. Eu sempre ouvi a gente dizer assim, né? Para proteger esses vagabundos. Leva 2 sacolas para a igreja. O que for bom, você coloca numa sacola. O que for bom, você coloca numa sacola. O que for ruim, você coloca na sacola e depois você joga fora. Ou seja, o que é bom, o que você achar que é bom, tá, Jean? Porque tem coisa ali, às vezes o cara pode falar coisa ali que você não gostou, mas fique tranquilo, não creia que nada daquilo vai acontecer, aquilo não é palavra de Deus, aquilo não importa. E se ele falar uma blasfêmia, mas você sentiu, você creu que é com você e aquilo é palavra de Deus, pronto, aquilo foi transformado em palavra de Deus. É engraçado. Cara, essa é a confissão de fé da CCB. Por isso que eu falo, Jean, só deixa eu encerrar aqui, Jean. Tem um camarada, vieram falar comigo aqui, até o Josafá tá aqui, vai deixar. Parece que o Josafá chamou aquele eu ia falar disso. Ele chamou aquele figura para fazer um debate, né? E ele parece que não foi. Eu entrei na live e o camarada não estava. Só se chegou depois o Josafá. Não foi. Não foi. Eu ia comentar de outro que o Josafá comentou, mas conclui aí o que você ia falar. Então, aí, cara, não tem como você debater com esses camaradas. Porque eles vão pegar a CCB, aquela CCB platônica, né? A CCB do mundo das ideias. A CCB que não existe. Mas a CCB real... A que funciona, a que está aí para todo mundo ver, é essa. Qual? É a tua fé que transforma a pregação em palavra de Deus. Essa é a CCB real. Não tem como você discutir a CCB das ideias. Não tem como, porque ela não existe, só está na cabeça desses camaradas. Não, nós temos a doutrina, porque lá no 5º tópico está dizendo que nós somos regenerados pela fé em Jesus. Isso está no papel, isso nunca funcionou.
Ninguém tem a mínima ideia do que é ser regenerado dentro da CCB. Agora, se você for discutir a CCB real, essa é a CCB real. Olha, é o que você crê. Se você crê que aquela blasfêmia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se você crê que aquela verdade não é palavra de Deus, não é palavra de Deus, e pouco importa. Toca a vida. É a tua fé que transforma verdades em mentira e mentira em verdades. É totalmente relativista. Cara, não tem como fazer qualquer debate. Esse povo é maluco, já. O Fernando, eu estava até acompanhando a live do Josafá, que ele está aí conosco aí nos bastidores. Um irmão entrou, né, para tentar defender a ideia de que a pregação do Marçola está corretíssima, né? Primeiro, eu gosto de ver a hipocrisia desses irmãos da congregação, que eles mentem na cara do... Eles estão acostumados com a mentira, que para eles estão adormecidos na mentira. Porque primeiro ele chegou na live do Josafá e falou, não, eu não ouvi o que o Marçola não disse. O que o Marçola disse? Aí o Josafá pôs o áudio. Aí ele pegou, aí o Josafá foi falar, né? Olha, ele falou isso, né? Não, você está desconstruindo. Você está desconstruindo. O Marçola não falou isso, não. Ah, mas peraí, se você disse que não ouviu, como que você está querendo discutir com base nisso? Aí o Josafá falou assim, não, mas o Marçola tá certo que ele falou. Claro que é pela fé. Abre aí em Hebreus que você vai ver, falou pro Josafá, né? Abre aí em Hebreus. E essa realidade que você falou é muito interessante, né? Porque você vê isso em roda de oração, né? No movimento B, no movimento dark da congregação, né? No movimento obscuro da congregação. É a mesma coisa. Vai para reunião de oração, para o movimento de oração. Como é cheio de profeta, leva 2 sacolas. Eu cansei de ouvir isso aí também. A que for boa, você aproveita, guarda, e a que não for, você joga fora, né? Você pode ponderar a palavra de Deus, porque você tem um espírito de discernimento. É isso que faz, né? Você pôr juízo sobre a palavra de Deus e saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Eu estava até tentando tentar trazer um psicólogo para trabalhar a seguinte temática. Você já viu Caça-Palavra? Né? Claro, todo mundo já viu Caça-Palavra. Você abre aquele livro lá e você procura, por exemplo, amor, quero achar amor. Aí tem um monte de letra embaralhada. Você não consegue olhar as outras letras, né? Mas você consegue focar em amor. E todo o resto, porque seu cérebro está treinado para procurar aquilo que você quer encontrar. Então, se você chega na igreja e quer ouvir uma confirmação para me comprar um terreno. Será que eu compro um terreno, Fernando? Será que eu não compro? Eu preciso que Deus fale comigo. Aí você chega na igreja, cocô, gato, galinha, cachorro, periquito, papagaio, é da minha vontade, bosta, cocô, cavalo. Nossa, Deus confirmou. Rapaz, mas que palavra sem pé nem cabeça. Você escutou o que aquele irmão falou? Não, Deus me deu a minha parte, o resto não interessa, a minha parte veio, confirmou, é da minha vontade. Mas você falou cocô, papagaio, periquito, cachorro. Não, pai, não. Deus, eu peguei o que é meu. Se você não soube aproveitar, a sua fé não alcançou, né? A sua fé não alcançou. E essa questão que você falou é muito interessante. Se a sua fé não alcançar, o violão alcança, tá, já? Você não é das rodas da profecia, você não sabe o que eu tô falando. Eu fiz uma montagem, logo vai sair aí uma montagem. Nós temos, acho que, 3 níveis de congregação cristã, né? Nós temos ela no papel, né? Nós temos ela, que é a tradição oral, que é a que manda mesmo, é a tradição oral. E nós temos essa facção das rodas de oração, né? Que digamos que é a pureza da congregação cristã. Que se você for analisar a mensagem do Francisco, é isso que é a congregação cristã na verdade, né? Justamente o que a congregação combate, né? Que é buscar o céu, é buscar o fogo, né? E outra coisa que esses reformados, que é o que eu quero abordar com você hoje, se tiver oportunidade, eles querem defender esses... agora eu conheço a verdade, né? A congregação não está pregando o evangelho, mas eu quero salvar a instituição. Então vamos começar a estudar e aplicar o evangelho na congregação. Só que o que eles esquecem é que o ponto 1 de doutrina
que todos esses analfabetos, né? Eu vou chamar de analfabetos porque, com todo respeito, tá, aos analfabetos, me perdoa, mas, por favor, qual foi o motivo, Fernando, que você largou a mão, você jogou a toalha? Foi quando mudou o tópico 1, não foi? Quando foi o quê? Quando mudou o tópico 1, quando você jogou a toalha fora e falou assim, não dá mais para lutar, né? Quando mudou o tópico 1, porque antes você tentava restaurar também, tentava falar, tem a Bíblia, então vamos bater na Bíblia, porque a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Perfeito. Só que aí os espertos foram lá e mudaram, né? Contém a palavra de Deus. E hoje nós vemos esses cidadãos que querem reformar a congregação, eles chegam e defendem, não, contém, se você olhar no dicionário, olha bem, não faz diferença, não sei o que. Só que eles esquecem, assim, no direito, nós temos algo chamado hermenêutica, que também é aplicado no estudo das Sagradas Escrituras. Aliás, qualquer texto, né? Hermenêutica é a arte de interpretar, de você buscar a essência do sentimento, isso que é mais importante. Qual era o sentimento de quem mudou? Porque é isso que interessa. Não é o que está no dicionário. É o sentimento de quem mudou. E essas pessoas ficam tentando trazer a mudança do tópico 1 para o dicionário. Não tem a ver, meus irmãos. Ó, aqui, ó. Não tem nada a ver com o dicionário. Larga de ser burro, pelo amor de Deus. Porque quem mudou consciente. Porque se não tivesse diferença, não teria mudado. Usa um pouco, usa 2 neurônios pelo menos, né? Isso fica muito claro, Jean, na mudança que eles fazem também no hino que dizia, é a Bíblia, a palavra, entendeu? Esse hino foi totalmente mudado. Eles vão falar, a palavra preciosa. Essa palavra já fica claro que não tem nada a ver com a Bíblia. Então você vai deixar, eles vão deixar claro nesse hino que sai a Bíblia e entra a palavra. E como o diabo trabalhou na mente desse povo para tirar a ideia de que a palavra de Deus é a Bíblia e a palavra agora se torna o que esses imundos pregam em cima do púlpito, entende? Então, a partir daí, fica muito claro, palavra de Deus, né, ficou claro, já era claro, todo mundo sabia disso, mas isso ficou no papel, claro, que palavra de Deus para eles é o que eles pregam. E agora o Marsola inova, né? Coloca essa ideia de que a pregação, a palavra de Deus, na verdade, é aquilo que a tua fé toca, né? Se você crê, é a palavra de Deus. Continua, já. É o seu pedaço, né? Aquilo que te interessa é que vai ser a palavra de Deus. Então, o que os irmãos têm que se atentar, esses reformistas, é esse fato importante. A mudança do tópico 1, ela foi provocada com o sentimento, porque o que interessa é a intenção de quem mudou. Esquece esse negócio de vocês querer procurar isso no dicionário, porque inclusive tem áudio, né, do Hélio Bianco falando que a Bíblia tem palavras condenáveis por Deus, que foi por isso que eles alteraram. Eles alteraram consciente de que para eles a Bíblia tem erros, tem palavras reprováveis, tem palavras que não vêm da parte de Deus. Eles mudaram e vocês têm que engolir que o sentimento deles na mudança é esse. Esse é o real motivo deles mudarem o tópico 1. Inclusive, fiz entrevista com um dos anciãos que participou da reunião ministerial quando mudaram esse tópico. Outra coisa que vai ficar bem claro, vocês têm que entender que, embora os que se gostam de denominar, como é que eles gostam de denominar? Os sinceros, né? Embora, né, na reunião ministerial, né, a cúpula dos 12 deliberou por mudar o tópico 1, porque de fato eles não creem na Bíblia, foi por isso que mudou. Então, tenha em mente, irmão, que você está tentando reformar a congregação. Eles mudaram porque eles não creem. Então não adianta você usar o dicionário se a concepção da mudança não tem a ver com o dicionário e sim com o sentimento. Então, eles mudaram porque não creem. Então, na reunião estava o conselho, né, dos mais velhos, mais 3.500 homens sinceros, Fernando. 3.500 homens sinceros que, pasme, eles não concordavam. Mas qual sincero que fez? Senhor, tá errado isso aí. Nós não aceitamos isso, não. A Bíblia é infalível, a palavra de Deus. Qual foi que se levantou? Ninguém. Sincero. Qual foi o sincero? Qual foi o sincero que conhece o evangelho, que está ali lutando, né? Não, eu estou lutando pela verdade, eu vou levar o evangelho.
3.500. Qual sincero se levantou? 3.500, dominado por um conselho de 12. Qual foi o sincero? Nenhum. Não teve uma mãozinha, não teve um, eu vou usar a palavra aí agora, não aceito. Agora, olha só que absurdo. 3.500 contra 12 e ninguém, nenhum sincero, Fernando. Não tem lógica isso. Incrível, né? E aí vem essas pessoas acharem que de alguma forma a congregação cristã vai mudar. Primeiro de tudo, a gente tem que começar por base. Tá? Base. O Fernando desistiu dessa luta por causa da base. Porque se não tem a Bíblia, acabou, meus irmãos. Não adianta vocês tentarem levar o evangelho como mensagem subliminar aí, nos bancos, caladinhos, que vocês estão levando a vacina que não tem eficácia numa variante do vírus que está criando, né, aquele áudio que eu te mandei aí. O que está sendo criado é a variante Delta dentro da congregação, que é o evangelho misturado com a história da igreja, misturado com a história da congregação, e agora eles falam de tudo com eloquência e falando, não, nós estamos buscando conhecimento para ensinar a irmandade. Quem conhece o catolicismo, a história do catolicismo romano, cara, é idêntico, né, Jean? Ô, Jean, esse irmão respondeu aqui, eu queria responder, não, fez uma pergunta, eu queria responder. Fernando, confesso que vou em alguns cultos da CCB, mas é apenas por respeito por minha avó, que é de lá. Mesmo assim, você acha que estou errado? Amado, essa pergunta para mim ela é muito simples de responder. A minha avó é macumbeira. E eu vou nos terreiros de macumba por respeito à minha avó. Você acha que eu estou errado? Tem alguma diferença, amados? Eu vou dizer aqui. Tem alguma diferença em terreiro com culto da CCB? Não tem diferença. Não tem diferença. Para Deus existem vivos e mortos. Os que estão no Evangelho e os que estão fora do Evangelho. O problema da CCB é que ela é mais letal do que um terreiro. Porque ela está usando Bíblia, eles têm ali em nome do Senhor Jesus, eles têm aparência de piedade, eles cantam louvores que dizem ser dirigido a Deus, não é? Então, eles têm muitos adereços, muitos ingredientes de verdade, de culto bíblico, e parece ser alguma coisa. Mas a dosagem que eles colocam de veneno é letal. Então, para mim, entre um terreiro e a CCB é muito mais letal. Então, sempre que você for fazer essa pergunta, você acha que eu estou errado em ir para a congregação, eu respeito a minha avó, coloca o pior cenário. Fernando, o meu pai vai na zona e eu estou indo por respeito ao meu pai. É a mesma coisa. Eu vou dizer que onde se prega a heresia é um prostíbulo ainda pior. Ainda pior. Tá? Ninguém foi tão combatido por Cristo e pelos apóstolos do que falsos ensinos, falsos pregadores e falsos mestres. Jesus não atacou prostituta como atacou fariseu que pregava, fazia os seus prosélitos e se tornava 2 vezes mais filho do diabo. As pessoas perguntam para mim, Fernando, meu marido está indo na CCB, você acha que eu devo continuar na CCB? É simples, muda a pergunta. O meu marido, ele frequenta o espiritismo. O meu marido, ele é muçulmano. Você acha que eu devo continuar indo na mesquita, mesmo crendo no evangelho? É a mesma pergunta, pessoal. Vocês percebem isso? Se você compreendeu o evangelho, você sabe que aquele lugar é dominado pelo diabo. Você vê a pregação desse homem, ele dizendo aqui, da palavra de Deus, a palavra de Deus é o que você crê. Isso aqui é Satanás por muito menos. Apóstolo Paulo chamou aqueles líderes que estavam em Gálatas de anátemas, de maldito. Vocês percebem? Então, essa pergunta é que vocês têm medo de responder ela, mas vocês têm a resposta dela. Vocês percebem? Vocês têm a resposta, mas vocês não querem encarar a verdade de cara. É uma seita diabólica. O que eles pregam ali, culto após culto, é algo contra. É uma oposição ferrenha ao cristianismo. Eu sempre digo e repito, se essa igreja dominar o Brasil, nós temos um país pós-cristão.
eles não creem em Bíblia, eles não creem na justificação pela fé, eles não creem na salvação pela fé, eles não têm uma vida cristã, eles são legalistas, eles são a oposição à fé cristã. É isso que você está frequentando, isso é pior que prostíbulo. Vai lá, Jean. É muito importante a gente trazer essa ilustração que o Fernando trouxe. Ela é chocante, mas é a realidade. Por quê? Conforme nós vemos trabalhando com vocês aqui, nós enxergamos, nós somos cristãos. Nós só temos dois mundos, com Cristo e sem Cristo. Com Cristo é vida, é luz e é verdade. Sem Cristo é trevas, é escuridão e é morte. É simples. Para ter vida, Cristo. Não tem Cristo, não tem vida. Pode ser um ambiente mais puro, simples, músicas de anjos ali. Não tem Cristo, não tem a verdade, não tem o Espírito Santo. Então todo aquele fogo que você vive ali, esquece, meu. Que se um cachorro latir naquele púlpito, e outra, faz pior do que um cachorro, que o cachorro ainda late coisas que são inaudíveis, entendíveis pelo homem. Agora ali não, ele prega heresia e ainda há um avivamento da igreja. Não é Espírito Santo aqui. Você, Renato, pega a tua avó, vê lá a tua avózinha que você respeita ela, e todo respeito à tua avó. Senta com a tua avó, coitada, e pergunta para ela, avó, quantos anos a senhora está na congregação? Vó, o que é o evangelho? Por que a senhora batizou? O que é o evangelho, vó? No que a senhora crê? Escuta ela. Você vai ver o que essa seita do diabo fez com a tua avó. Você percebe? Você está acompanhando a tua avó à beira do abismo, que vai levar ela à condenação eterna se ela não se arrepender e crer no evangelho. O que você tem que fazer com a tua avó é dar um grito para a tua avó. Pregar o evangelho para a tua avó. Porque o que essa seita fez para a tua avó, eu estou falando aqui, dando um caso, estou pegando o teu caso, mas estou dando uma amplitude. Você pode pegar os teus parentes aí, que você respeita, você pode pegar a tua mamãe, a tua vovó, o teu vovô, senta com eles e conversa com eles. O que eles têm para falar para você de Cristo? O que eles aprenderam da congregação? Sabe, amados? Então, se você ama a vovó, respeita a vovó, dê um grito, toque a trombeta na tua casa pregando o evangelho e fala com todas essas palavras. A senhora está indo para o inferno. A senhora precisa se arrepender e crer no evangelho. É para isso que nós fomos chamados, amados. E esse evangelho que nós vamos pregar, ele pode ser ou a pedra principal de esquina para a tua avó, ou pode ser a pedra que a tua avó vai tropeçar e ser esmiuçada por ela. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para pregar o evangelho e por causa da proclamação do evangelho, nós sermos odiados. Se você não está sendo odiado, meu caro, não é o evangelho que você está pregando. Você entende? A história do cristianismo é uma história de confronto. E é o mais engraçado que as pessoas pegam a Bíblia para dizer, não julgue, não ataque. Já. Você não pode falar assim, meu amigo, a Bíblia só foi compilada para confrontar hereges da época que estava vindo com revelações, com visões. Paulo falou uma coisa para mim, Jesus apareceu para mim. O que os homens de Deus fizeram? Reuniram e fizeram. Vamos reconhecer os livros canônicos para confrontar esses hereges, dizendo coisa que Deus disse e Deus não disse. Palavra de Deus é isso. Então fizeram a Bíblia. Ou seja, a Bíblia foi feita para confrontar. Agora você vai usar a Bíblia para dizer não confronte. Você está viajando. A Bíblia foi feita para confrontar herege. Então, meu querido, você ama a tua vovó, o teu vovô? Não acompanhe ele. É a mesma coisa. O meu filho usa droga e por respeito a ele, eu vou levar ele na boca todo sábado. É a mesma coisa, meu amado. Numa dimensão muito pior. Tá? Muito pior, porque nós estamos tratando aqui de teologia, falando do ser de Deus, da pessoa de Deus, do culto a Deus. Eu vou com meu filho na boca porque eu respeito meu filho. Não, meu querido, você tem que dar um grito pro teu filho. Meu filho, esse é um caminho de morte que você está indo. Jamais eu vou te levar dentro dessa boca. Jamais eu vou te levar. Se for possível, eu te amarro aqui, você não vai mais nunca para lá. É claro que nós não podemos fazer isso, amarrar ninguém, que as coisas de Deus não é por força nem por violência, mas o que eu quero dizer é, grite para tua vovó. Grite para tua vovó na pregação do evangelho.
para que ela se arrependa. A única maneira da sua avó se arrepender e crer no evangelho é você pregando o evangelho para ela. E não acompanhando ela dentro desse cemitério, amado. Pelo amor de Deus. Pregando e confrontando, né? Teu irmão Josafá. Confrontando, irmão. Não importa se é velho, se é bebê, se é criança. Nós precisamos ser confrontados. Nós somos depravados, nós somos inimigos de Deus. A tua avó passou a vida inteira ofendendo a Deus. Eu passo a minha vida inteira ofendendo a Deus. Não tem problema você ofender a tua avó por causa da verdade. E o Josafá, Fernando, acabou de postar uma coisa aqui que é muito interessante para a gente trazer para esse debate. Comece a pregar para sua família, né? Você acabou de sair, ó, primeiro para os nossos. Então, o que a gente vê hoje? A hipocrisia dos libertos. A hipocrisia dos libertos. É esses que querem mudar a instituição, mas não conseguem nem mudar a sua casa. Ele está ali tentando salvar a instituição, mas ele não prega para o seu pai, ele não prega para sua mãe, não prega para sua avó. Se ele quer fazer alguma coisa para o reino, confronta a sua família. Agora, você não precisa estar no meio de inimigo. Agora eu me pergunto, Fernando, o que essas pessoas que querem reformar a congregação fazem na hora do culto para reformar a congregação? Fala bem, glória a Deus. E depois faz a última oração agradecendo pela palavra maravilhosa que Deus mandou. Então, olha o tanto que é hipócrita. Você vai num restaurante sem fome? Você comeu em casa, comeu bastante, está com a barriga estufando. Você vai no restaurante? Claro que não. O que você vai fazer no restaurante se você não tem fome? O Fênix, eu não aguentei de risada. Então, eu creio que qualquer coisa que o João e o Fernando falar é palavra de Deus. Não faça isso, gente. Muito boa a tua colocação, João. Mas é isso que os hipócritas têm que... Esses reformistas vai me desculpar, tá? Mas tem que ser confrontado. O evangelho confronta. Se você não consegue nem ajudar os seus, o que você quer fazer nessa igreja? Me fala qual é o momento que você, indo na congregação, você contribui com a expansão do reino de Deus. Você contribui com a propagação do evangelho. Você contribui com a verdade de Cristo, de quem é Cristo. A única coisa que você contribui, a sua covardia, eu vou falar aqui olhando para cá, a sua covardia, ela atrapalha os que estão querendo sair e se libertar. Porque eles olham em você um espelho de que alguém ainda luta por essa seita maligna, para não falar outra coisa, que Senhor tem misericórdia. A sua covardia está atrapalhando. Você está atrapalhando o desenvolvimento do reino de Deus, porque as pessoas estão observando. Então, quanto mais gente com instrução, que disse que conhece, permanece, essa pessoa ainda tem esperança que essa seita vai mudar. Mas essa seita não vai mudar. Quando teve a reunião, novamente, vamos trazer aqui, tudo depende da Bíblia. Nós cremos em Cristo o que as Sagradas Escrituras dizem que ele é. Nós só temos, como o Fernando bem colocou, o cano bíblico foi deixado para nós confrontarmos as heresias e conseguirmos corrigir. Ela é a régua, gente. Ela é a espada. Ela que corta o que é heresia. Agora, se você não tem o gabarito, né, que a gente até trabalhou isso, se você não tem o gabarito da prova, e o gabarito é aquilo que você quiser, é você que põe, essa é B, hoje é a letra C, mas amanhã ela pode ser a letra D, e depois, Deus queira, vai iluminar, é a letra E, e depois vai ser qualquer coisa, e pronto, acabou. Então, se você tirou a Bíblia e o gabarito, e isso é a base, tá? Então, não adianta você tentar entrar com esse evangelho subliminar. Primeiro, eu procurei, Fernando, você me ajuda? Algum momento na Bíblia teve alguém que pregou escondido, ficou escondido. Porque mensagem subliminar. Mensagem subliminar. Eu estou pregando aqui, assim, desde dos que estão no banco, os sinceros do banco, como os sinceros do púlpito, porque agora nós temos gente lá que está falando, né? A graça que salva, só que o coitado da CCB tá ali, né? Tá ali, nossa graça, louvado seja Deus, congregação, tô no caminho certo e não sei o quê. Eu tô na graça. Eu tô na graça. O certo era jogar tudo por terra. Se ele é sincero, joga tudo por terra. Anda pela verdade. Sofre as consequências da verdade, porque é para isso que o Senhor Jesus nos chamou, né? Agora, esses sinceros não conseguem pregar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para sua tia. A esposa. Eu tenho um caso aqui, Jean.
O camarada é bravo, é um defensor da CCB, diz que creu no evangelho, é um reformista, só que, ó, a minha esposa não pode saber o que eu penso. Esse é o cara que vai transformar a CCB. E aí quer transformar. Irmãos, vocês têm que imaginar, se na mudança, para tirar a Bíblia, ninguém se levantou, vocês acham que alguém vai ter força para ir lá e mudar isso de novo? Ninguém vai mudar. E se não mudar, acabou. Não adianta, não tem a Bíblia, não tem a palavra, não tem parâmetro. E parâmetro se, Jean, é a sua fé, o que você criou. Sabe o que aconteceram com os verdadeiros e vai acontecer com os verdadeiros reformadores da CCB? Eles são expulsos, são excomungados, são jogados fora, ele não aguenta a pressão, entendeu? Se o camarada diz que está reformando a CCB e a vida dele tá boa, ele é um mentiroso. É um mentiroso. Mentiroso. Cadê o áudio do reformador aí que eu te mandei hoje? Você me mandou? Ah, meu Deus do céu. Ô, Jean, deixa eu responder essa irmã aqui, a Ruth Lima dos Santos. Fernando, então todos os que estão na CCB, se morrerem, estando lá, não vão ser salvos. Gente, é muito importante nós entendermos isso. Eu vou falar em rápidas palavras aqui para não tirar o tempo do Jean. Não, essa ideia, eles vão ser salvos, essa é uma ideia muito CCB. Não existe esse negócio de vai ser salvo, simplesmente, vivi aqui, vou ser salvo. A salvação é algo que ocorre com o crente em vida. Nós somos salvos. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos momentaneamente. Na hora que nós cremos, nós fomos salvos da culpa do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Ou seja, toda pessoa que vai para o céu, vamos falar na linguagem CCB aqui, que vai para o céu, ou seja, que vai ser salvo, na verdade, a salvação não começa depois que você morre. A salvação começa em vida quando você crê em Cristo. E você é salvo do quê? Da culpa do pecado, do poder do pecado. E começa um processo de transformação. Deus vai te dar uma nova mente. Deus, no momento que você é salvo, no momento da fé em Jesus, Deus te dá uma nova mente, um novo coração. E essa nova mente, esse novo coração, deseja o que Deus deseja. Anseia por aquilo que é do agrado de Deus. Então, um cristão, ele tem... O primeiro sinal de um cristão é zelo pela palavra. É desejo de conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Tá? É ódio pela mentira, pelo engano. É aversão à heresia. Então, como que pode alguém que creu no Evangelho, foi salvo, está sendo transformado à luz da palavra, permanecer, não estou dizendo que não há gente salva na congregação, mas ela não permanece lá. Ela não permanece num lugar onde diz que a salvação é uma conquista como se compra um terreno. Um salvo não compactua com isso. Ela não pode permanecer num lugar que relativiza a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus é aquilo que você crê. Ela não fica num lugar que diz que Jesus não está em lugar nenhum, que não entrou no reino. Ela não fica num lugar que diz que a palavra contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. Você percebe? Então não é que ele vai, depois que ele morrer, ele vai para o céu. A questão não é essa. A questão é, se ele creu no Evangelho e foi salvo, ele não suporta os ataques, as blasfêmias e as heresias que essa seita produz diariamente. Ele não suporta. Então, um salvo, ele não permanece nesse lugar. Tá? A questão é essa. Alguém que foi transformado, ele não suporta viver nisso. Toda vez que eu encontro pessoas que creram no Evangelho, pode ser que ele esteja na CCB. Mas quando ele vem falar comigo, ele vem em situação de desespero, de agonia. Eu não aguento mais nenhum culto naquele lugar. Por quê? Porque ele foi salvo. Tá? Se você olha para aquele bando, para aquela seita corrupta, e quando eu digo corrupta aqui, eu estou falando da corrupção teológica. Quando você olha para aquela Babilônia teológica que é a CCB, e você quer defender aquilo, meu caro, você não foi transformado. Quando você defende aquele prostíbulo espiritual, meu caro, você não ama o que Deus ama.
Você não foi transformado, a tua mente não está mergulhada na palavra. Uma vez que você foi salvo, transformado, você tem ranço, nojo, asco de todo o ataque que aqueles homens fazem à fé evangélica, à cruz de Cristo, à pessoa e o ser de Deus. Aí já... A irmã Ruth tem que entender que um novo nascido é uma criança nascendo. O que uma criança faz? Esse é o exemplo mais simples, gente. Uma criança, quando nasce, ela precisa de leite materno urgente, ela precisa se alimentar, é a primeira coisa. E ela precisa se alimentar para quê? Para se desenvolver, para crescer, para ganhar saúde, para encorpar. É impossível e improvável que uma alma que disse que crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, e que de fato ela nasceu de novo, ela permanece na congregação porque não tem alimento para a alma. Ela está indo num restaurante vazio, um restaurante que não tem comida. Então, na verdade, essas pessoas, elas estão alimentando algo que chama idolatria. Elas estão assegurando os seus ídolos. Por que falar que vai lá por causa da música? Sempre tem uma desculpa, né? É a música, é os amigos, é a família, mas a gente é salvo por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Por Cristo não vale a pena você se martirizar, ele te convida a isso. O convite é sempre como o Fernando trouxe o assunto da Babilônia. Vocês podem observar, hoje eu até estava lendo um pouco e refletindo, Gênesis, né? Vamos lá, Gênesis, quando ali no capítulo 18 e 19, né? Tá Abraão ali, recebe a visita de 3 anjos, né? E aparentemente nós entendemos ali que uma é o nosso Emanuel, nosso Deus estava com ele ali, e ali, numa conversa, ele falou que ia destruir a Babilônia. E aí Abraão entra em uma intercessão. Abraão foi lá, Fernando, na Babilônia, para tirar o Ló de lá? Abraão foi habitar lá na Babilônia para tirar o Ló de lá? Ele intercedeu, ele pediu, ele clamou. E o que Deus fez para salvar Ló, Fernando? Ele mandou Abraão lá tirar Ló? Não, ele foi com os anjos lá e tirou Ló de lá. Tirou Ló da Babilônia. Ele salvou a cidade, porque ali está um embate entre Deus falando com Abraão, né, sobre se vai destruir, que tem um santo, vai destruir a cidade, né? A preocupação de Abraão era de que a parentela dele se salvasse. Mas Deus não poupou a cidade. A cidade foi destruída. Só foram salvos aqueles que, através da intercessão, né, Deus tirou de lá. Mas Deus tirou de lá. Saiu de lá. Não permaneceram lá. Os anjos foram lá e as pessoas ainda estavam resistindo. Você vai ver na passagem, depois vocês lêem, que os anjos até teve que tirar eles às pressas porque estava enrolando demais para arrumar as coisas. E aí tem um fato interessante, que a mulher de Ló, ela olhou para trás, né? Nesse momento dela olhar para trás, ela morreu. Ela morreu porque ela olhou com um saudosismo do que estava ficando para trás, pereceu. Então vocês têm que parar com essa ilusão de que de alguma forma o salvo vai permanecer no meio do pecado, da injustiça. Nós não permanecemos, por quê? Nós temos, além de não ser a vontade de Deus, e se nós que dizemos crer em Jesus Cristo, lembramos que o que tirou Adão do paraíso foi desobediência, porque Adão conhecia o desígnio de Deus, a vontade de Deus. Deus falou, pode comer de tudo, mas de essa não comerás. Adão sabia, o que Adão fez? Desobedeceu. Ah, foi a mulher? Não, mas ele desobedeceu. A mulher induziu ele, mas ele desobedeceu. Não importa, ele desobedeceu. Agora nós, que dizemos, agora eu creio no Evangelho. Você crê no Evangelho? Crê. Então, se você crê no Evangelho, você sabe que a Bíblia é infalível a palavra de Deus, não sabe? Sabe. Então você conhece a vontade de Deus que é revelada, né? Não tem que esperar o momento certo, Deus vai fazer uma obra. Não, a vontade de Deus, por um novo convertido, nascido de novo, ela está revelada. E aqui diz que luz e trevas não andam juntas, que não é permitido nós estarmos no meio da iniquidade. Então, como que pode dizer um novo nascido
que vai permanecer. Não permanece. Não permanece porque não é a vontade de Deus. E essas pessoas que continuam lá, elas estão simplesmente desobedecendo a vontade de Deus revelada. Elas são desobedientes. Para preservar o quê? Idolatria. Por quê? Essas pessoas não querem sofrer perseguição, elas não querem que as pessoas olhem elas torto, não querem que os familiares falem mal dela. Essas pessoas querem se sentir confortáveis entre seus pares, não querem perder as amizades, né? Então tem todos os motivos que não é Cristo. Todos os motivos que não é Cristo. Só que, infelizmente, né, esses novos convertidos continuam sendo hipócritas, porque tudo isso é mentir para si mesmo. Você não está mentindo para mim, não está mentindo para o Fernando, e também não está mentindo para Deus. Pode ter certeza que essa sinceridade sua em eu estou tentando salvar a congregação, isso não engana Deus, meu filho, porque a Babilônia não foi salva. Eu tinha uma piazada que eu preguei o evangelho para eles, sabe, já? Assim, aquela piazada que não estava nem aí com nada, sabe? A vida inteira. E depois que eles viram que eles estavam numa bifurcação, que eles tinham que fazer uma decisão, aí um deles falou para mim assim, não, eu vou ficar e vou lutar pelos que estão aqui. Eu dei risada, porque ele nunca nem chamou um hino na vida dele e ia lutar para mudar a CCB. Mas é claro, você colocou muito bem colocado, essa fala não tem nada a ver com a verdade. A pessoa que está falando isso, ela não está pensando na verdade de Deus. Ela não está preocupada, de fato, com pessoas que estão caminhando para o inferno. Todo esse comentário, todo esse malabarismo, às vezes tem uns bons, que faz um monte de malabarismo e dá um monte de cambalhota, como diz o Granconato, um monte de cambalhota teológica, mas tudo isso não é em preocupação com a glória de Deus, não é preocupação com a verdade de Deus, não é preocupação e amor pelos perdidos que estão dentro dessa seita, é para preservar o seu nome, é para preservar o seu conforto. Aí você disse lá, tem como eu esconder o evangelho? Cara, não tem. A palavra fala que o cristão é como uma cidade edificada no monte. Não tem como, cara. De longe você enxerga. Você está entendendo já? Então, não existe 007 no cristianismo. Não existe agente secreto no cristianismo. Todo cristão, ele está tão cheio dessa verdade, isso é real, você vai perceber isso já, que quando você pode estar tranquilo aqui, né? Vamos supor, nós estamos conversando. A gente pode brincar, a gente pode fazer tudo, mas, Jean, se você falar uma coisa que fere a palavra de Deus, não sei se você já percebeu isso, é uma pontada que você leva, não sei se é no coração, na boca do estômago, não sei o que é. Te dá uma coisa ruim na hora. Jean, eu já fiz voto para mim mesmo, eu não vou falar nada. Eu não aguento. Entendeu? Pode estar na roda, quem for, na casa de quem for, se o camarada falar abobrinha e ferir a palavra de Deus, ele vai escutar. Entende, Jean? Por quê? Porque isso, cara, você vai ver isso nas escrituras, isso é característico de todos os que foram salvos. Você tá entendendo? Você vê Paulo, irmão, você vê Paulo repreendendo Pedro. Aquilo incomodou ele. Você vê Paulo em Atenas, cara, eu queria chegar... Que maravilhoso que é isso, que paixão pela verdade é essa. Paulo chega na cidade dos atenienses, né, em Atenas, a palavra dele fala que ele sofreu um incômodo, uma perturbação profunda por ver aquela cidade afundada na idolatria. Ele se comoveu dentro dele, sabe? Jean, você está em Atenas, era um camarada lá de Jerusalém que está passeando, poderia ver, né? Vamos ver os monumentos aqui da Grécia, vamos conhecer um pouco da filosofia grega, que nasceu grandes homens, grandes pensadores. Eu quero ver alguém, será que tem alguém aqui que é do parente do Platão, do Aristóteles, que, mano, o cara estava em outra. Quando ele chegou e viu aquela cidade afundada, mas peraí, Grécia, irmão, nem é o povo escolhido de Deus, eles não sabiam, eles nem tinham os oráculos de Deus, eles nem tinham o Velho Testamento. Calma, Paulo, é normal, vai devagar. Paulo ficou incomodado. Ele teve que ir lá para o anfiteatro da cidade pregar. E ele arrumou um jeito de pregar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. E foi no cerne, e foi na questão que
Os caras mandou ele parar na hora. Ele foi no cerne, ele foi na ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitado. Quando ele falou isso, o povo falou, você tá doido? Para com essa conversa. Quem que é esse paroleiro aí? Não, depois nós escuta você, não dá. Sabe? Não interessa. Ele fala, para os gregos o que eu prego é uma loucura. Eles olham para mim e dão risada. Quando eu falo de ressurreição, eles dão risada na minha cara. E quando eu prego esse mesmo evangelho para os judeus, eles querem me matar. Para eles, a cruz é um escândalo. Quando eu falo que Deus se fez carne, que Deus foi pendurado no madeiro, que Deus morreu como malfeitor, os judeus ficam escandalizados e eles me perseguem de cidade em cidade para matar. Até greve de fome eles fizeram. Cara, e eu tenho muito parente judeu. Né? Eu faria de tudo por esses camaradas, mas eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus é o poder de Deus para salvar. Eu vou pregar para vocês. Ele vai dizer em Romanos 1, eu sou devedor. Cara, esse senso que o apóstolo Paulo carrega é muito profundo. Eu sou devedor. Porque todo mundo já carrega um senso do quê? Um senso de direito. Todo mundo te deve alguma coisa, não é? Você sempre está cobrando. É o patrão que não te pagou, é esse governo que está me roubando, é o vizinho que não deu bom dia, é esse meu filho que não me respeita, essa mulher que não me ama, e você vive cobrando. O apóstolo Paulo estava tão cheio, ele estava tão transbordante do evangelho, que ele não carrega o senso de direito. E sai cobrando as pessoas. Por que você não me respeita? Você não sabe que eu sou homem de Deus? Não, ele não carregava nenhum tipo de direito. O que ele diz é, eu sou devedor, eu devo. Eu devo a todos. Eu devo a bárbaros, a gregos, a ignorante. Eu sou devedor. E eu preciso, é como alguém, olha que coisa maravilhosa é isso. É como um mendigo, Spurgeon, acho que vai dizer isso, que achou pão. Ele achou comida. Em abundância. E quando ele passa na rua e vê o outro mendigo passando fome, para ele não aguenta ficar assim, ver o cara passando fome, saber que tem uma fonte de comida quente, maravilhosa, gratuita, e eu vou esconder isso para mim, sendo que tem comida para todo mundo. Não. Pregar o evangelho é um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrar pão. Você entende? Então, é possível, Jean, você dentro de uma seita como a CCB, nós estamos falando aqui para quem entendeu o evangelho, você olhar todo aquela falcatrua, aquele abuso que eles fazem com a igreja, e você ficar quieto, vendo que a tua avózinha, a tua mãezinha, o teu paizinho, são mendigos que estão morrendo de fome por falta de pão, e você encontrou o evangelho, e você agora está usando de estratégias para transformar a religião, e não está pregando abertamente o evangelho. Cara, isso não é característica de alguém que foi salvo. Alguém que foi salvo, ele vai dizer abertamente, isso que você está pregando é mentira. Você está levando pessoas ao inferno com essa tua mentira. E vocês que estão ouvindo isso e concordam com isso, vocês caminham para o abismo. O evangelho de Cristo é Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo. Não é por obras. Esse teu véu não vale nada. Esse teu terno não vale nada. Esses 30 anos de CCB que você tem não vale nada. Cristo é tudo em todos. Nós somos salvos unicamente pelo sacrifício de Cristo. Já essa mensagem é destruidora de seitas, velho. Você sabe disso. Ô, Fernando, eu tento, sério, eu tento me esforçar para imaginar uma pessoa que diz que crê no evangelho, ele conseguir entrar aos atos daquela igreja, aonde você sabe que não é o evangelho que está sendo anunciado, aonde você sabe que o nome de Cristo está sendo vituperado, aonde você sabe que o culto ali não é oferecido para Deus, e você ouvir aqueles hinos de anjo e dar glória a Deus por causa que os hinos é gostoso, os hinos são gostosos, é gostoso estar num ambiente preparado para levar aquelas almas para a condenação. É saudável para uma alma ter que falar amém para um serviço aberto onde Cristo vai ser escarnecido? Se é um crente sincero, ele não deveria nem abrir a boca ao entrar num lugar imundo
que é a congregação cristã, se ele consegue olhar para a pureza do evangelho de Jesus Cristo e para a glória de todos que foram vituperados pela verdade, porque a gente olha nas Sagradas Escrituras, só vê Paulo sendo apedrejado, quando ele foi preso, solto, foi lá de novo, pregou de novo, foi apedrejado, foi solto, pregou de novo, foi apedrejado de novo, teve que fugir, não se calou. E aí a pessoa fala que vai lá para tentar mudar, vai lá e fala amém para um serviço desse, assim seja, que Cristo não seja pregado. É um absurdo achar que esses hinos que estão sendo entoados para preparar o ambiente para sacrificar de novo Jesus Cristo. Eu teria vergonha de mim mesmo se eu me encontrasse num lugar desse. É como você falou, e a verdade tem que ser escancarada. Você está num centro de macumba e acabou. Não tem o evangelho ali anunciado, não tem Cristo, não tem vida. Qualquer tipo de manifestação que ocorre ali não é o Espírito Santo. Claro que não, claro que não. O Espírito Santíssimo de Deus, que é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, não se manifesta em ambiente imundo. Não me venha essa que, se Deus quiser, usa até da jumenta de Balaão, que quando usou da jumenta de Balaão foi para repreender Balaão. Porque a morte ali era certa no caminho. Me corrija se eu estiver errado. Foi a única vez que foi citado isso, foi porque o caminho que ele estava indo era a morte, certo? O anjo ia matar ele. Eu acho incrível, já, mesmo pessoas que compreenderam o evangelho, o poder do engano é terrível, né? Eles creram no evangelho e ainda ficam assim, meio que balançado. Sim, eu entendo que eles pregam heresia, eu não suporto mais, mas e aqueles milagres que acontecem? Mas, meu querido, se você está afirmando que você não suporta as heresias que é ali pregado, e você está vendo milagres, quem está por trás desses milagres? Se você, com um pouco de Espírito Santo que está sobre você, não suporta aquilo, você acha que o Espírito Santo de Deus, 3 vezes santos, tem comunhão com algo que não glorifica a Deus? O próprio Jesus vai falar sobre a função do Espírito Santo, e Jesus vai dizer, quando ele vier, que é o Espírito Santo, ele testificará de mim. A obra do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. Você acha que o Espírito Santo está atuando num lugar onde Cristo não é o centro? Então, quando você vê milagres dentro de uma seita como o CCB, saiba que é poder, se é milagre de fato, porque tem muita manipulação, mentira, coisa da mente, mas se de fato está acontecendo sinais e prodígios, saiba, é o anticristo que está por trás disso aí, jamais o Espírito Santo. O Espírito Santo não é de confusão. Vocês entendem? Fernando, eu tenho medo de blasfemar. Blasfemar é você atribuir ao Espírito Santo o que o diabo está fazendo. Essa é a blasfêmia dos nossos... Justamente isso. Justamente essa merda. Jamais o Espírito Santo ele vai contra o que ele inspirou homens a escreverem. Se você quer ter certeza se é o Espírito Santo que está por trás daquilo ali, vê se ele está de acordo a isso aqui. Porque o Espírito Santo que está fazendo supostamente o milagre tem que ser o Espírito Santo que inspirou esses homens aqui para nos deixar a palavra de Deus. Entende? Então teve uma moça, a esposa do Jamilson, cooperador de jovens de Londrina, que graças a Deus creram no evangelho e saíram. E naquele dilema ali de ficar na CCB, ela estava amarrada por causa dessas manifestações diabólicas dentro desta igreja. E ela ligou para mim, apavorada, falou, Fernando, e ela sempre me procurava para fazer pergunta, e ela fez uma pergunta assim para mim, Fernando, mas eu sei, eu entendi o evangelho, eu tenho certeza que hoje o cooperador pregou uma coisa que era assim, sabe, extasiada, totalmente o contrário do que a palavra de Deus afirma, mas Fernando, quando acabou o culto, veio o fulano falar comigo, ele falou assim, o que eu vim buscar, Deus falou na boca do irmão. E Fernando cumpriu tudo que o ancião falou.
cumpriu tudo. Eu disse assim para ela, assustado, né? Eu fiz assim, um ar de assustado para ele e falei, Josi, está cumprindo as pregações do púlpito? Está acontecendo o que o pregador está pregando? Ela falou, sim, aconteceu do jeito que ele falou. Aí eu disse assim para ela, então agora eu tenho certeza que é o diabo. Porque se fosse homem, não aconteceria nada. Deus não é, porque você mesmo disse que a pregação não condiz com a Bíblia. Então, se aconteceu, se cumpriu, se houve sinais, prodígios e milagre, não tenha dúvida. Não é homem só que está aí, não. É Satanás que está operando por trás disso aí. Não tenha medo de chegar nessa conclusão. Por quê? Porque você está numa rocha segura, que é a palavra de Deus. Gente, a única coisa que nós temos a obrigação de crer é na palavra de Deus. O resto, se aparecer um anjo para você, não fica, ele brilha, Fernando, ele é bonito, ele tem asa e ele brilha, é coisa mais linda. Você pergunta para ele, ele confessa isso aqui? Se ele não confessa, ele traz uma outra mensagem, o apóstolo Paulo não hesita em falar. Fala para esse anjo que ele é um maldito. Se vier, Gálatas 1:8, se vier um anjo, vamos pensar nessa hipótese aqui já. Eu nunca vi um anjo já. E também não tenho nenhuma vontade de ver por enquanto. Um dia nós vamos estar juntos, mas não preciso. Eu tenho a palavra de Deus que é muito mais do que anjo. Mas se aparecer um anjo, não é coisa qualquer. O apóstolo Paulo está sendo radical. Se aparecer um anjo e ele fizer coisas, mostrar sinais de demonstração de poder, mas ele trazer uma mensagem que é contrária a essa que eu vos anuncio, dizia apóstolo Paulo, seja anátema. Gente, qual é a dificuldade de nós lidarmos com essa verdade? Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou faça igual o Marsola, crê no que você quiser e transforme em palavra de Deus aquilo que você quiser. Essa é a bagunça dessa seita. Lá sim você pode chamar de palavra de Deus o que você crê. Lá você faz de qualquer lixo teológico palavra de Deus, basta você crer. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, essa é a palavra de Deus. E o que está aqui é a palavra de Deus. Qualquer coisa que fugiu daqui, na essência do cristianismo, nos pontos fundamentais da fé cristã, é anátema. Percebe? Ô, Fernando, é muito grave isso. As pessoas têm medo de se cortar, né? Porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes mesmo. Ela é espada, ela corta o espírito da alma. Então, tanto ela corta para lá quanto corta para cá. Então, quando você pega a palavra, não adianta você querer só aplicá-la nos outros e não aplicar em você. Porque você tem que aplicar em você. Perfeito. Você tem que aplicá-la em você. E o que a gente vê hoje é as pessoas com a tremenda dificuldade de se cortar, de cortar e tirar essa imundiça que está na sua mente de que não, tem um povo sincero lá, tem uns pregadores lá que são sinceros. Por que eles falam isso? Porque cumpriu na vida deles. Então, quer dizer, está fazendo exatamente o que o Marsola disse. Porque pregou um monte de heresia, mas como cumpriu coisas na vida das pessoas, as pessoas se apegam a isso para falar que lá tem pessoas sinceras. Mas nós não estamos em busca de pessoas sinceras, nós estamos em busca de pessoas cristãs, que creem no Evangelho e anunciam Jesus Cristo. Sinceros, né? Então, se for por esse prisma de que porque tem pessoas com dons, não, tem pessoas com dons, né? É muito comum você escutar isso. Tem pessoas com dons lá sim. Por quê? Porque pregou e cumpriu na vida dele, né? Só que não tem o evangelho, gente. Isso não é obra de Deus, é obra de Satanás. E acabou. A palavra corta para o seu lado. A palavra que fala isso, gente. Pelo amor de Deus. Corta para o seu lado. Corta para você também. Agora não adianta você ficar julgando os outros e esquece de julgar, que a palavra vai cortar você. Você foi beneficiado. Acabou, gente. Acabou. Quem que não foi beneficiado? A gente tem que ser sincero. Pode responder a pergunta do Oscarino aí. Esse negócio que você falou é totalmente real. Quem não foi beneficiado na CCB? Quem não gostava da CCB? Isso não importa. Eu vou dizer para vocês, a fé cristã é cruz.
Apóstolo Paulo, quando saiu para o judaísmo, eu já não gosto de pessoa que vem falar para mim, Fernando, depois que eu saí da CCB, como eu tô feliz. Cara, não interessa se você tá feliz ou não. Isso não interessa. Sabe? Apóstolo Paulo saiu do judaísmo e foi para o cristianismo apanhar de cidade em cidade. Sabe? Ele foi para cadeia, um camarada que tinha tudo na vida, foi apanhar, foi se tornar presidiário. Importava para Paulo alguma coisa dessa? Não importa, o que importa é a verdade de Deus. O evangelho de Cristo. A suficiência, como disse a irmã aqui, a suficiência de Cristo. Se isso vai me transformar minha vida, arrumar meu casamento, ou se vai destruir a minha vida e acabar com o meu nome, não importa. O que importa é que a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aonde você está? Fernando, eu estou muito feliz porque eu saí da CCB. Louvado seja Deus. Mas vai ter dia que você vai estar muito triste. Vai ter dia que você vai estar muito abalado. Não importa. Se você estiver sentindo, eu acordei hoje e parece que Deus está perto de mim. Louvado seja Deus. Mas vai ter dia que você não vai ter nada. E o que você tem? A palavra. Creia. É a fé. O justo vive pela fé. Então não importa se você foi beneficiado, se o cara pregou e aconteceu, se não é o evangelho que está por trás disso tudo, é Satanás. O Oscarino fez uma pergunta em nome do amigo dele, e pergunta, se eu permanecer firme e fiel na CCB até a morte, será que está salvo? Você está absolutamente perdido, meu caro. Permanecer firme e fiel a uma seita é o sinal de quão perdido você foi a tua vida inteira. Do jeito que você viveu, é assim que você vai morrer. Tá? Fiel a CCB. O que é a CCB? A CCB é essa seita de onde apareceram esses homens, dizendo heresias como palavra de Deus é aquilo que você acredita, heresias como a salvação é como um terreno adquirido que você compra e vai pagando por mês, heresias como Jesus Cristo não foi para o céu, a Bíblia não é palavra de Deus. O que mais, Jean, que eles pregaram aí? Coleta faz parte da salvação. A coleta faz parte para ser salvo, né? Essa é a CCB. Você é fiel a isso? Então, meu caro, você é inimigo da cruz de Cristo. Você se arrependa e creia no evangelho. Se você morrer nessa condição, você está absolutamente perdido. Arrependa e creia no evangelho. As pessoas têm que entender, olha a história em que a congregação foi criada. Nós temos a infalível palavra de Deus. Mais de 1000 anos ela está aí, né, conosco. Aí você pega, olha só, Deus revelou a verdadeira doutrina por irmão Luiz Franciscon. A pessoa automaticamente já ignorou a palavra de Deus. Peraí, mas a palavra de Deus tem tudo, tem doutrina, tem tudo, é a perfeita guia do crente. Não, mas Deus revelou a doutrina, mas é uma doutrina bíblica. Mas é a doutrina salvífica, mas é a doutrina bíblica, mas é a doutrina que salva. O que salva para a congregação é a doutrina. Eles ignoram. Para a congregação, essa revelação, ela tem mais poder do que a palavra de Deus. É esse absurdo que tem que ser quebrado. Quando a gente vê aqui, acerca dos que seguem Jesus, né? Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Me permite uma parte aí, Fernando. Vai lá, né? Assim, e aconteceu o quê? Indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, não é confortável, né, Fernando? Não tem repouso, Exatamente. Não tem descanso, não tem conforto. Para nós que queremos seguir a Cristo, esquece de tentar levar uma mensagem subliminar, que isso não tem vida confortável para o crente. Aí ele segue ali, E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa que os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Tem condição de ficar na congregação, Fernando? O que o Senhor Jesus nos ensina? Morto, que fique com morto, meu irmão. Vai embora e anuncia o reino. Perfeito. Aí o próximo, vamos lá. E disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir-me primeiro dos que estão na minha casa.
E disse-lhe Jesus, e Jesus lhe disse: ninguém que lançando mão do arado olha para trás é apto do reino de Deus. Olha só, essa parte aqui, ela vai totalmente de encontro com o que a gente estava falando da Babilônia, né? Em Gênesis 18 e 19. A mulher de Ló olhou para trás, né? Aqui o Senhor Jesus disse: ninguém que olha para trás é apto para o reino. E também em Apocalipse, nós também temos a oportunidade, né? 18, 4 e 5. Deixa eu ler aqui mais um pouco aqui, enquanto o Fernando vai descansar aqui. Apocalipse, capítulo 18, que também fala da Babilônia. Deus não vai salvar a cidade. Deus não vai salvar essa seita, meu irmão. 18, 4 e 5. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para não incorra as suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das iniquidades dela. Então você vai ficar lutando para salvar algo que Deus já decretou que não vai salvar? Pelo amor de Deus. Perfeito, Jean. Já, mas é isso então, né, querido? Eles lembraram mais aqui de algumas... você que quer ser fiel à CCB, lembre-se que eles também pregaram, aqui disse o Everton, a CCB é a estrela. Quer encontrar o menino? Lembra dessa pregação, gente? O Marcola pregou? Lembro, procura a estrela. Quer encontrar um menino? Siga a estrela. Aqui é a estrela. CCB é a estrela. E vai de encontro ao hino, né? Eles cantavam no hino que Cristo Jesus é a estrela, né? Mas agora mudou. Eu tenho esses vídeos, tá? Quem quiser. Aí a minha mãe lembrou de outra aqui, ó. Nós somos um pequeno Deus. E essa é antiga, né? Eu acho que foi o Hélio que falou. Nós somos deuses, nós somos pequenos deuses. Agora você imagina, Fernando. Eu imagino, não vai gostar mesmo. Eu não estou falando nada para ele gostar, Oscarino. Não é... Se ele quer alguma coisa que ele vai gostar, fala para ele assistir David Leonardo. Ou então vai assistir o Marcelo lá, mas... vai assistir o Tom. Cuidado com o que ele vai escutar, porque um dia ele vai falar uma coisa, outro dia vai falar outra. Também tem que escolher qual Marsola que ele quer. Cada dia ele tá num jeito. Deixa mais uma parte. Ela falou aqui, ó, eu quero ver esses vídeos. Pode sim, Carlos, me procura lá no Instagram e eu mando para você. O Caminho de Damasco no Instagram, eu mando os vídeos das santas pregações. A igreja de Coríntios era uma igreja das mais problemáticas que tinha, né? Então eu vou ler a passagem aqui do apóstolo Paulo. Vou ler aqui para vocês abrir os olhos, tá? Essas passagens aqui é para os sinceros. Os que dizem que crerem no evangelho está lá na igreja, né? Aí o apóstolo Paulo diz: ó Coríntios, a nossa boca, capítulo 6, vocês podem ler aí do 11 ao 18. A nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis entreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não se prendais, olha só que importante, não se prendais em jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem as luzes com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Eu não vou ler tudo aqui, mas isso aqui já está mais do que suficiente. Dá para aplicar, né, João? Já dá para aplicar para vocês verem. É impossível, meu irmão. É uma luta que você, na verdade, você está atrapalhando o progresso de Deus. Porque, para quem está buscando um sinal de Deus, porque eu tenho conversado com algumas pessoas e falam assim, eu creio, mas eu estou esperando em Deus, né? Deus há de preparar o momento certo, o momento oportuno. A vontade de Deus está revelada, meus irmãos. A palavra de Deus ela é muito clara e ela corta. Cabe a você se você vai ser obediente ou não. Né? Juiz sobre a palavra de Deus. Já pensou, Fernando? É o que o Marcelo ensina, não é isso? Ô Jean, cara, você citou uma passagem aí, queria falar sobre ela.
sobre a mulher de Ló. Mulher de Ló. Né? E você vê, cara, você sabia que Jesus ele fala de duas mulheres que a gente não poderia esquecer? Não sei se você já percebeu isso, mas Jesus ele fala de duas mulheres que a gente não poderia esquecer dela e que a gente não esqueceria dela, né? Ele fala primeiro de Maria, lembra Maria? Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. E aonde esse evangelho for pregado, essa história vai ser contada, né? E é verdade, né? Que maravilhoso, que promessa. E Maria, ela queria ficar aos pés do Senhor, né? Ela amava o Senhor, enquanto Marta ali estava preocupada com os afazeres. Ela queria estar aos pés do Senhor, e o Senhor fala que ela escolheu a boa parte, qual nunca lhe será tirada. Mas tem outra mulher que Deus falou para não se esquecer dela, está em Lucas 17:32, ele vai dizer exatamente o que você disse aí. Lembrai da mulher de Ló. É isso que está escrito lá. Vê, confirma aí se é Lucas 17:32 já. Lucas 17. Isso, perfeito. Lucas 17:32, então Jesus vai dizer, lembrai da mulher de Ló. Eu vou ler só o anterior para que fique mais manifesto. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Continua aí. Leu 33 também. Lembrai da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, ou a sua reputação, ou o seu nome, perdê-la. E qualquer que perder, salva-la. Digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Então Jesus dá um alerta para os discípulos aí, para toda a igreja, para todos nós, lembrai da mulher de Ló. Cara, isso é assustador. Por que lembrar da mulher de Ló? Porque, nego, ela fazia parte da única família na terra que servia a Deus. Ela era esposa de Ló, sobrinha de Abraão. É o único povo que Deus tinha contato na terra, era ela. E ela fazia parte. Ela conheceu, ela entendeu, ela viu Abraão falar, ela conhecia a palavra de Deus. Mas aonde estava o coração dela? Aí você vai dizer, o que fez a mulher de Ló? Jesus querendo dizer, lembra dela. Porque aquela mulher, ela está no inferno. Não se esqueça do exemplo daquela mulher. Ela teve contato, ela teve numa família, tudo ela teve. Tudo ela teve. Mas ela nunca me teve. Ela nunca me teve. Ela não adulterou, ela não traiu Ló. Não fez nada disso. Não fala se ela era uma mulher ruim. Provavelmente era uma dona de casa, como Sara. A tia, uma mulher honesta, uma mulher que mudou. O sobrinho foi para uma terra longínqua que Deus mostrou para Abraão, ela foi junto. Eles oravam para comer, ela orava junto. Ela fazia os cultos, ela estava no culto. Mas quando o anjo apareceu para ela, o anjo deu a ordem, vocês vai. E vocês não olham para trás. E ela sai, mas todo aquele ritual que ela fez, tudo que ela aprendeu, cara, isso não é tudo. O coração dela estava em Sodoma. Isso é assustador já. O coração dela estava... A única coisa que ela fez foi um olhar. Não é estranho? Mas esse olhar dela dizia muita coisa sobre ela. Né? É por isso que Tiago vai escrever, João vai dizer, acho que é João, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amado, então quando eu vejo essas pessoas que estão falando de que quer reformar a CCB, já são pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que leram, entenderam muita coisa, mas o olhar deles não está na palavra de Deus, que fuja, saia, não. O olhar deles está em Sodoma, a minha reputação, o meu nome, o meu sofrimento, vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo outro, vou ter que... Ele ama o mundo, aqui não é o mundo, o pecado, a prostituição. Não, essa mulher não amava nada disso. Ela orava também, ela cantava lá junto contigo, ela era uma boa esposa, mas o coração dela estava, o Deus dela era aquela Sodoma e Gomorra. E Jesus vai dizer, lembre da mulher de Jó. Isso é para nós já.
Isso é para nós. Não adianta você conhecer teologia profunda. Você não será salvo se você não crer na verdade. Mas a verdade não é tudo. A verdade é para capturar o teu coração e você amar a Deus. Amar a Deus. E essa mulher, ela conheceu a verdade, entendeu muita coisa, mas o coração dela nunca foi de Deus. Paulo vai dizer, quem não ama o Senhor seja amaldiçoado. É assustadora essa passagem de Paulo, né? Quem não ama o Senhor seja maldito. E Jesus vai dizer, lembre da mulher de Ló, onde está seu coração? E toda vez que eu vejo uma pessoa que defende isso, cara, que defende isso, pode olhar o coração dela. Não é amor pela verdade, não é amor pelas almas, não é amor por Deus. Tudo isso, todo esse malabarismo teológico, é porque ela ama a si mesma. Ela quer salvar a pele dela. E o olhar dela não está em Cristo e nem na palavra de Deus, que era foge e não olha para trás. O chamado é esse, Jean, para nós. Eu não vim trazer paz na terra. Eu vim trazer fogo e dissensão. A partir de agora é pai contra filho. Ai, Fernando, mas o meu esposo, o meu marido. Ora, a promessa de Deus é essa mesmo. E a palavra é vai, fuja. Mas quando você olha para trás, você revela aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração. Que vida mesmo. Daí você lê no próximo versículo, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida. Ele perdeu a vida. Cara, não esqueça da mulher de Ló. Ele quer ganhar. Não, eu quero ter meu esposo, eu quero ter todo mundo reunido, eu quero a família, eu quero que todo mundo goste de mim, eu quero ter a reputação, eu quero ter um bom nome. Tudo bem. Você ganhou meus amigos, né? Quero meus amigos, quero. É tão gostoso. Teve um que falou para mim: não, depois do culto nós vamos comer uma pizza. Isso, fica com a pizza depois do culto com os amigos. Ganha a tua vida. Você vai perder. Lembre da mulher de Ló. Ela entendia, ela conhecia, ela viu, ela fazia parte do povo escolhido ali, estava ali envolvida. Mas um olhar revelou quem ela amava. Ela era uma maldita. E o perigo, gente, só para encerrar aqui antes do Fernando me expulsar, eu queria muito colocar aquele áudio. Deixa eu colocar aquele áudio aqui, porque nós precisamos escutar. Isso aqui é um alerta para os reformistas, para vocês verem o que o diabo está fazendo com o que vocês estão tentando fazer para reformar a CCB. Deixa eu pôr aí. Foi traduzir a Bíblia, você vai para o mundo, o povo saber quem é Deus, o povo saber do Evangelho, o povo conhecer a graça, Jesus Nazaré, para o teu caminho de pecado, eu não posso te segurar. Quem é você? O meu nome é João Wesley, para qual era o teu prazer? O meu prazer era pregar contra o pecado, contra a falsa doutrina, contra os enganadores falando, e queriam levar o povo, aleluia, o teu caminho de pecado. Esse ano foi passando e de repente chegou o nome na mansão da morte. A morte perguntou quem é você. O meu nome é Luiz Francisco. Agora parou, foi mais. Deu para escutar aí? Ficou audível, Fernando? Ele citou dois homens aí, né? O reformador Lutero e o irmão John Wesley, né? John Wesley, é. Então, para vocês verem, meus irmãos, que está acontecendo? Eles estão pegando a história da igreja, eles estão se debruçando em estudos teológicos, estão colocando uma voz de profeta, estão mexendo com os sentimentos da igreja, porque o fogo do céu irá pegar sobre suas almas. Então é isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo isso. Então, eles estão pegando para chegar o irmãozinho depois falar com o Fernando. Fernando, na minha igreja hoje falou de João Wesley, de Martim Lutero, a congregação está salvando, Fernando, e veio um fogo do céu. Nossa, mas Deus me visitou tanto quando ele falou de Lutero e de Calvino, e meu Deus do céu. É isso que vai acontecer, irmãos. É isso que vai acontecer. Porque nós temos o vício do pregador de mexer com a emoção das pessoas. Porque é um vício que a gente vê até dos que se desligam, eles têm esse vício, né? Nem tem o evangelho ainda enraizado, né? As verdades do evangelho de Cristo, né? Para poder sair, mas esse vício de ter que falar na vida das pessoas,
Eu estou com você, eu estou contigo, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo que você precisa da sua necessidade, eu vou falar com a necessidade. Gente, eu rechaço tudo isso como nada. Sem esterco, pelo amor de Deus. Se tudo aquilo que Paulo era, né? Judeu, circunciso, estudado em Gamaliel, ele tinha instruções, né? Era nada, e nós que não temos nada, nós que trouxemos essa bagagem da CCB, o que é isso para nós, Fernando? E você vê, né, cara, a fábula que o cara cria, né? O cara desse pode estar drogado, né, rapaz? O Samuel tá falando aqui, ó, a mansão da morte. Você viu o cenário que o cara criou? De onde ele tirou isso, irmão? Que o diabo, não sei quem tá entrevistando, Lutero e John Wesley, o que você fazia? Qual que era o teu prazer? Eu não sei se é Deus que tá entrevistando, se é alguém. Rapaz, que coisa. De onde que ele tirou isso, já? De onde? Você vê que a Bíblia para esse cara não é suficiente. Ele tem que criar um cenário, um teatro, aumentar a coisa, inventar a mansão da morte e conversa. E o que Lutero respondeu? Oh, meu Deus do céu, cara, como eles são malignos, né? Só Deus. Só Deus. Fazemos como Abraão, vamos orar para que Deus tire os seus de lá. É para tirar, não vai salvar. É para tirar. Pra tirar. A Babilônia não vai ser salva, gente. Esquece. Ora para que saiam de lá. Ela tá piorando, ela tá cada dia pior. Ela consegue piorar, não sei como, mas é a lei de Murphy, né? Nada que não é ruim que não possa piorar, né? Ah, com certeza. Sempre dá para trabalhar isso. Pois é, então até a próxima. Quando que nós fazemos a próxima? Você que manda, meu brother. Fala aí. Você é mais animado que eu já. Eu vou no teu embalo, velho. Ô, senhor, você queria aquele dia sexta-feira, né? Sexta-feira nós estamos aí de novo, então. Sexta-feira, então. Um abraço. Fica com Deus. Gente, com alegria estar com vocês. Eu não fui pro quartinho do Braz, tá? Eu não fui processado ainda. Eu não desviei, não caí da graça. Era o notebook que estava gripado. Eu quebrei o notebook, irmão. Você acredita? É muita virtude. Muito poder. Muito poder. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, queridos. Irmã Maria, Deus abençoe, irmã Maria. Irmã Maria. Não vi. Você acabou de explicar nela aí, ué. Não demora. Não pode demorar. Verdade, João Maria. Tamo junto. Beleza, gente? Deus abençoe todo mundo aí. Nego, fica com Deus. Mãe, Samuel, todo mundo aí. Deus abençoe. Fui. Vamos.